Então, voltamos para a segunda parte. Quer só Querido aguardar o pessoal Teru, entrar um pouco? Acho que tinha 30 e poucas pessoas, tá com 15, senão o isso. pessoal vai perder a... Refaz a pergunta, Vamos lá, porque vamos lá. aí a gente, enquanto o pessoal já entra. Tá ok. Olha, pessoal, o Eric Pires tinha perguntado assim: na sua opinião, como as 5 leis de Raganatha se adequam ao cenário atual do contexto tecnológico que vivemos? Tá, as 5 leis de Raganathan, eles não se aplicam somente ao contexto tecnológico, ele se aplica a qualquer contexto, tá? Assim, eu acho que junto com a indexação, classificação e catalogação, as 5 leis de Raganathan, elas nos orientam sobre os aspectos de qualquer produto e serviço, tá? Há alguns anos eu escrevi um artigo, inclusive, levando para a área de desenvolvimento de produtos, uma comparação com a aplicação das 5 leis de biblioteconomia para o desenvolvimento de produtos e serviços em qualquer área. Tá? Eu chamava Ranganatha, um bibliotecário inovador, alguma coisa assim, eu acho que é o título que eu coloquei nesse artigo. Está no LinkedIn. Tá no LinkedIn, tá? Pode procurar no meu LinkedIn que o artigo está lá. Tá? Então, assim, ao invés de você usar... os livros são... para cada livro seu leitor, você coloca para cada produto seu cliente. E isso vira para qualquer coisa, tá? Ranganatha, ó, coração, cara. Amigo do peito. Opa! Vamos, vamos lá. Temos uma pergunta do Dr. Marcos Gomes. O Opa! Dr. Marcos Gomes, ele palestrou com a gente aqui nessa semana passada e ele tem uma pergunta para você. A Prazer, doutor Marcos. disseminação seletiva da informação nos leva hoje a repensar como ser rápidos e precisos quando um usuário pede uma informação. Daí a necessidade do uso da tecnologia. E como usar de forma devida? Pergunta de US$ 1 milhão, hein? Se responder essa pergunta aí e montar uma startup, você fica rico. Verdade. Olha, o que eu posso dizer é que é um bom momento para gente, para nós da área, nos atualizarmos, tá? Porque eu costumo dizer que a inteligência artificial está num patamar que a web estava no meio da década de 90 do século passado, tá? Ela está muito incipiente, com soluções e ferramentais ainda bastante arcaicos, né? Apesar do marketing vender assim como coisas realmente assustadoras, né? A grande maioria ainda são um monte de if, né? If then. Somente algumas soluções realmente são, digamos, poderosas, né? Principalmente isso ainda está muito no âmbito da academia ainda, né? Então, as primeiras ferramentas de inteligência artificial que estão começando a se popularizar, estão começando a entrar no mundo agora, né? Então, assim, é um trem que nós não podemos perder. Tá? E da mesma forma que humanos precisam encontrar soluções, informações, dados, as, os algoritmos de inteligência artificial também. Tá? Verdade. Tá certo. Temos um comentário da Bibliogestão. Informação é um direito e empodera o sujeito. Por isso que o bibliotecário precisa atuar bastante na competência em informação. Boa, É isso isso mesmo, mesmo. concordo plenamente. Temos uma outra pergunta do Dr. Marcos Gomes. Você consegue ser humanizado onde a inteligência artificial faz você desaparecer? É preciso lembrar que quem constrói a inteligência artificial e as treina são humanos. É. Tá? A inteligência artificial ela reproduz o comportamento humano. Então, assim, vocês devem ter tido contato com vários artigos aí, por exemplo, acho que, se eu não me engano, o Facebook colocou uma inteligência artificial para funcionar na rede, e no final ela começou a criar uma língua própria para se comunicar com outra inteligência artificial para tentar realmente se isolar. É o que a gente faz.
É o que o humano faz. Então, assim, É, os vieses, os nossos vieses como humanos são reproduzidos na inteligência artificial. A única diferença é que eles com uma velocidade e um poder muito maior do que o ser humano. é verdade. Eu lembro que no caso dessas inteligências artificiais, elas criaram uma linguagem só entre elas, né? Sim, sim, exatamente. Só Pois que eles é, gente, fizeram é muito mais interessante. rápido, né? É, pois é, gente. É bem isso que o Teru falou. Quem constrói, quem programa essa inteligência artificial, quem está ali por trás, somos nós. Então, ela, de certa forma, vai refletir aquilo que a pessoa instruiu. Porque quando a gente faz um programa, a gente faz um software, a gente está dando instruções de como ele vai realizar uma tarefa, né? Então, isso vai Isso, muito condizente com aquilo que você está, vamos supor, implicando naquele produto, né? Naquele software. E a isso. inteligência artificial é isso. E a inteligência artificial tem um aspecto que vai um pouco além da programação, que é a questão do aprendizado. A Hum, inteligência artificial precisa ser ensinada, tá? E você precisa, todo parte dos resultados que a inteligência artificial apresenta, um ser humano precisa dizer se a máquina está correta ou não. E aí isso acaba refletindo o viés da inteligência artificial, tá? Então, é sempre uma máquina. Por isso, a importância da nossa área de refletir dentro desse contexto, principalmente da ciência da informação, os impactos desses treinamentos, dessas tecnologias. verdade. Excelente, Teru. O Marcos Gomes na pergunta mais. O que Vamos mais te lá. assusta na Opa, Matrix de hoje? o que mais me assusta? Nossa, eu fico empolgado, né, ter citado com a Matrix de hoje. Porque assim, cara, eu sou um preguiçoso compulsivo, tá? Para mim, toda tecnologia é para fazer a gente trabalhar menos, né? A gente inventou a roda para não ter que andar tanto, Sim, né? Então a gente usa a nossa cabeça para criar tecnologia para fazer menos força. Basicamente é isso, para economia de energia. E para mim, a inteligência artificial, ela se bem utilizada, com responsabilidade, ela é o fator que vai nos levar a ter aquela condição em que a gente pode ter um senso de igualdade no mundo. Eu vou entrar num assunto super espinhoso aqui, cara, mas assim, de alguma forma eu acredito que um dia nós não precisaremos mais trabalhar, tá? Porque todo o que a gente produz, tudo que vai ser, na verdade, assim, existem autores, pesquisadores que já dizem que a nossa produção mundial ela é suficiente para manter todas as pessoas do mundo num bom nível de vida, né? Produzimos mais riquezas, nós temos mais riquezas realmente do que alguns anos atrás. E se essa riqueza realmente estiver acessível para as pessoas, nós podemos ter uma sociedade realmente. Eu discordo um pouco do termo que o Yuval Noah Harari diz que dos inúteis, né? Nós teremos uma sociedade de inúteis, mas eu acho que nós teremos uma sociedade de pessoas que vão fazer as coisas que elas realmente amam fazer. Eu amo dançar, o cara vai dançar, eu amo pintar, o cara vai pintar, eu amo trabalhar, eu vou trabalhar, né? Então, assim, mas as pessoas não vão fazer mais por sobrevivência, tá? uhum, Então, assim, eu sou muito entusiasta da tecnologia, eu acho que, assim como no filme a Matrix evolui, né? Eu acho que a próxima versão da Matrix é a 7.0, que no filme vai ser lançado aí logo, logo, fazendo propaganda do filme aqui. propaganda do filme. Então, assim, a Matrix evolui também. Eu acho que a nossa Matrix tem que evoluir. E a Matrix evolui sempre para tentar fazer com que as pessoas se sintam melhor. Tá? Apesar de ser o controle pela máquina, é assustador e tudo mais, mas o objetivo da Matrix é fazer com que as pessoas não se revoltem. É isso. Tá? É É verdade. paradoxal, acho que você tem que aprofundar um pouco mais nos contextos filosóficos do filme, mas é, é muito por aí.
Olha, eu acho que dá pra gente escrever várias dissertações ou teses só a partir dessa live. Que isso? Vamos lá. Temos uma pergunta do Eric Pires. Ele diz assim: qual o perfil que o bibliotecário deve ter para atuar de maneira qualificada fora da Matrix? Perfil, aprendizado contínuo, cara. Se tem uma coisa que eu sempre foi uma característica minha, tá? É sempre aprender, independente do que, né? Então, assim, o pessoal brinca comigo que eu leio até papel higiênico, né? Então, e, e independente das condições, independente do suporte, felizmente a leitura é algo que pode ser acessível a partir de um simples desejo seu, tá? Não é algo, a leitura não é algo que você precisa de grana, que você, né? Por mais simples que você seja, se você tiver o desejo, você vai conseguir ler. Eu lembro que no Japão, eu trabalhava muito, mas eu tinha intervalos, né, dentro do trabalho, e eu comprei um dispositivo que tinha 2 polegadas a tela dele, e era só texto, né? Então eu li vários livros nesse dispositivo, porque eu tinha que trabalhar com aquelas roupas espaciais, sabe? Então no laboratório, tudo coberto. Então usar máscara também, para mim, é super sossegado, porque eu trabalhava assim 12 horas por dia, 8 a 12 horas por dia, e aí eu aproveitava esses intervalos, tirava o dispositivozinho lá e ficava lendo. Eu li vários livros, né? Livros densos, inclusive, num dispositivo que aparecia 7 linhas por 40 caracteres de cada vez. Tá? Então, ler é um desejo, é uma coisa que você consegue fazer a partir do momento que você decide. Não tem desculpa para não ler. É verdade, não tem desculpa. Eu acho também que o perfil do bibliotecário, ele tem que ser que nem uma inteligência artificial, né? Ele tem que sempre querer aprender, sempre aprender, sempre aprender. Ah, eu não Fazendo sei, uma analogia. eu não sei, porque o aprendizado de uma máquina, eu chamo de aprendizado proposital, tá? Ele tem um propósito, ele vai aprender só aquilo para realizar aquele propósito, né? E uma leitura não vai fazer com que ele pegue e pense assim, nossa, isso não é o mundo que eu quero, é outro mundo, né? Isso é humano, tá? Então, essa leitura que eu digo, né, das skills de que você tem que ter, é voltar a ser humano, a voltar àquela fase em que você olhava um problema e falava assim, deixa eu ver como que eu resolvo isso. A skill do momento de agora é assim. É, a pessoa que mais tem valor é aquela pessoa que resolve problemas. É aquela pessoa que vê um problema, vai lá e pensa numa solução e age para resolver aquele problema. Tá? Então, essas são as skills que são necessárias aí para o mercado. Essas elucubrações, tal, essas coisas assim, são importantes, são básicas, mas para o mercado de trabalho é mais ação do que teoria, tá? É verdade. A teoria é Ó, importantíssima, mas... Sim. Sim. Ó, temos uma pergunta aqui, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome, mas é da Halacena, eu acredito que é isso. Tá. Por que o Manuel lhe indicou biblioteconomia? Olha, cara, a gente nunca entende os mentores, né? Chega um momento até que a gente entra em conflito com os mentores, mas o Belém é um cara que sempre foi muito assertivo nas orientações que ele me deu no trabalho, né? Ele foi meu diretor nessa empresa NetShowNet e eu era bastante novo, né? Na época que eu trabalhei com ele, fiz muita cagada, né? E o Manuel sempre foi um cara assim que chegava na lata e quase tomava esporro dele direto, né? Então é um cara que eu considero muito e é um cara que tem uma história de vida muito, muito, muito bacana, né? Assim, ele e na época o presidente da empresa, que era parceiro dele, o José Inácio, eles trabalharam muito na área de telecomunicações muitos anos, foram presidentes e diretores de grandes empresas, né? Isso ainda no final do século passado, e eles são negros, né?
Então, assim, são pessoas com alto nível de conhecimento e capacidade e que eu respeito ainda muito, né? São pessoas assim que eu... né? Então, para o Belém me recomendar a biblioteconomia, é por tal... Assim, eu desconfio que ele achava que eu sempre tive essas skills tecnológicas bem apuradas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu precisava conhecer seres humanos, eu precisava conhecer o lado humano da tecnologia, né? Isso, gente, estou falando aqui, ó, no final do século passado, ou seja, um cara muito para frente do tempo dele, tá? Por que que eu estou falando que muito para frente Depois eu volto nessa questão do muito da frente do tempo dele, mas ele me aconselhou biblioteconomia porque eu tinha uma característica um pouco diferente dos meus colegas de trabalho, né? Eu brigava mais pelos clientes do que pela própria empresa, tá? Então surgiam alguns projetos em que eu percebia que o cliente ia ser prejudicado naquele projeto em algum aspecto e eu acabava fazendo o papel de advogado do diabo ali, né? Não que eu esteja chamando o cliente de diabo, mas é, eu fazia o papel contrário da empresa, né? Então, às vezes um valor exagerado, uma tecnologia que não estava adequada para aquela empresa. Então, eu acho que ele via que eu tinha esse aspecto mais humano aí, né, não só de negócios, de business, de tecnologia, né? E eu estava preocupado, inclusive, com o bem-estar dos funcionários da empresa. Eu briguei, nossa, eu quase que era tipo líder de sindicato ali. Nós não tínhamos sindicato, mas eu meio que liderava esse tipo de discussão. Então, eu acho que ele acabou falando assim, não, pô, esse cara precisa entender de onde veio o que ele faz, né, já que ele vai estudar por estudar, não é que ele vai estudar para procurar outro ramo, outra área de trabalho, mas ele precisa entender aí e fortalecer esse lado mais humano dele. Eu acredito que foi isso, cara. Tô só... né? E quando eu falo assim do Belém e do José Inácio serem, vislumbrarem o futuro, tá? Hoje, por exemplo, o Belém ele tá num projeto educacional que ele leva adolescentes para disputar competições internacionais de tecnologia, tá? Então, é um cara assim muito foda, que eu considero pra caramba. E quando ele já juntava essa questão do humano com o tecnológico, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de saber de um termo novo que está começando a despontar, que é a sociedade 5.0, tá? Dê uma procurada aí na questão da sociedade 5.0. A gente fala muito sobre a indústria 4.0, né? Que é o uso da tecnologia para a melhoria da produtividade, né? Tecnologia de informação e comunicação para melhoria da produtividade nas indústrias, para melhorar os mercados, tal, não sei o quê. Mas o Japão surgiu agora com a sociedade 5.0, né? Que não, peraí, não é só para melhorar o mercado. A tecnologia tem que ser benéfica para a humanidade, né? Então, assim, é o campo que eu acho que nós da biblioteconomia temos que nos apoderar, tá? Porque nós temos essa interface entre a tecnologia e a sociedade, a comunidade, as pessoas, o ser humano, né? Então, nós temos que ser essa ponte, mais uma vez, nosso papel, conectar, tá? Para que essa sociedade 5.0 seja possível. Então, ao invés de termos a internet das coisas, nós temos que ter as coisas da internet, mas dos humanos. Uhum. Tá? Sim, amém. Vamos lá, temos uma pergunta do Grázio Eduardo. Por onde os bibliotecários podem começar a aprender programação e estatística? YouTube. Tem 200 mil canais aí de programação, tá? A Udemy tem cursos excelentes, gratuitos, de programação. Dependendo de onde você está, o que é o problema de programação? Tá? O que é o chato de programação? É aprender sozinho. Eu não conheço ninguém que tenha aprendido de fato sozinho, tá? Você precisa ter uma comunidade, você precisa ter pessoas para... e a recomendação pelo Python não é só porque ele é uma linguagem poderosa, que é uma linguagem fácil de aprender, não. É porque a linguagem Python tem uma comunidade acolhedora. Ela tem uma comunidade inclusiva, né? Então, qualquer pessoa
que queira aprender programação, independente da origem, do status, origem racial, né, ou tendências políticas e tendências N aí, elas são acolhidas dentro das comunidades Python. Então, veja se na sua cidade tem um grupo de usuários Python, começa a participar dos eventos, chega lá, você vai ver que o pessoal é muito acessível, né? Aqui em São Carlos temos uma comunidade fenomenal, aí liderada pelo Luiz, que é um cara super acessível e um cara que manja demais de programação, né? E lidera a comunidade Python aqui de São Carlos. Verdade. Eu indico também o professor Fernando Massanori. Ele tem. Ele tá no Facebook, no Instagram. Ele tem um site também que, se eu não me engano, o nome é Python para Zumbis. Zumbis. Isso, Python para Zumbis. É muito bom. A linguagem do professor Fernando Massanori é muito acessível. Ele ensina assim de uma forma muito prática e muito facilitada também. E é super tranquilo, tudo gratuito, assim. Então, vocês podem dar uma pesquisada também no Google, né? Fernando Massanori, Python para Zumbis, e é muito bacana, assim. E Recomendo participem dos bastante o eventos. material dele. Participem dos eventos. Gente. Tá? Normalmente Verdade. são eventos gratuitos, tá? São abertos, gratuitos. Principalmente, eles têm uma atividade chamada Code Dojo, que são academias de codificação. São nessas academias que você, de fato, aprende a programar. Tá? Eles pegam uma situação problema, e aí começam de 2 em 2 a programar, e a cada X tempo eles trocam um dos programadores. E numa dessas trocas pode você que não sabe nada, sentado com outro cara que sabe muito, e no começo você passa muita vergonha, e você trava, você não quer ir, aconteceu muito comigo, né? Acontece ainda muito comigo, mas é assim que se aprende, não tem outra forma. Programar é igual aprender a nadar, aprende-se a programar programando. É verdade. Vamos lá. Temos outra pergunta do Bibliogestão. O que tu pensas sobre a ciência de dados e o papel do bibliotecário? Será que estamos realmente nos preparando em relação à tecnologia? A ciência de dados é um termo muito genérico. Tá? Dentro das ciências de dados, você encontra N especializações. E a ciência de dados, hoje, você pode se dizer assim, hoje qualquer um fala que é cientista de dados. Você mexeu numa planilha de Excel, o cara se auto-intitula cientista de dados. Então, num momento legal, porque é o momento da gente entrar no mercado. E existem muitos cursos realmente gratuitos de ciência de dados, mas existem atividades dentro do processo de dados, tá, que são inerentes às nossas competências. Tá? Por exemplo, matemáticos e estatísticos vão trabalhar realmente com os modelos matemáticos e estatísticos, vão construir essa parte do modelo matemático e estatístico. Tá? A questão é que eles não sabem como guardar esses datasets. E aí o que acontece? Os datasets são os conjuntos de dados que são utilizados nesses modelos, tá? Inclusive os modelos. A minha dissertação de mestrado discorre bastante sobre essa questão, tá? Sobre a preservação não somente dos dados, mas também dos algoritmos e dos modelos e de tudo que foi utilizado para o desenvolvimento daquela pesquisa, né? E existe dentro dessa ampla gama de atividades da ciência, da ciência de dados, muitas coisas que são competências da nossa área. Por exemplo, o cientista de dados foi lá, coletou um monte de dados de N lugares diferentes, vários desses N lugares, às vezes com dados não confiáveis, fontes não, vamos usar o termo da nossa área, tá? Fontes não confiáveis, e aí ele usa esses dados nos modelos, usando nos modelos que ele cria. O que você acha que vai acontecer com o resultado desse modelo? Tendo o dado não confiável, né? Então eu vejo várias áreas em que nós podemos atuar. Mais uma vez, o que a gente precisa é conhecer as ferramentas de cada uma das áreas. E a ferramenta da área de ciência de dados é a programação. Tá? E a programação aí é bem interessante, tá? Porque não é a programação de desenvolver software, desenvolver aplicativo. É a programação de usar
os pacotes, usar as ferramentas, é o uso de ferramentas mesmo, né, da própria linguagem para processar aqueles dados. Tá? Para processar, para armazenar, para indexar, para catalogar, para classificar. Tá? Essas mesmas atividades são feitas também dentro dos processos relacionados à área de ciência de dados. Inclusive, Excelente. o grupo de pesquisa dados e metadados, ele se debruça bastante nesse contexto, né, da curadoria de dados, nesse contexto realmente de, pô, qual que é a melhor forma da gente armazenar esse dado, quais são os metadados que representam de forma mais assertiva possível esse conjunto de dados, né? Então, quem quer vir para a pesquisa aí, pode procurar a professora Ana Carolina aí e o professor Rogério, que são os dois caras fenomenais aí da área de tecnologia e que também pesquisam esses temas, muito Isso relacionados mesmo, com a ciência de dados. são os dois feras daqui da Federal de São Carlos, né, do curso de Ciência da Informação. Então, gente, se vocês quiserem fazer o mestrado, podem vir para cá, tá? Se quiserem transferir a graduação também, não tem problema. Recomendo. Bom, temos uma pergunta acho que é Halacena, né? O Google já não Uhum. direciona a leitura, ah, é o nome da pessoa, acho que é Halacena, certo? O Google já não direciona a leitura para o aprendizado inteligência artificial? Acho que é para o aprendizado da inteligência artificial. Repete para mim a pergunta, eu não compreendi bem. Tá. O Google Halacena, deixa eu ver já aqui. não direciona a leitura para o aprendizado de inteligência artificial? Se o Google já Direciona direciona, a leitura, isso, para o aprendizado de inteligência artificial. olha, mais uma vez, tá? O Google é um catálogo, né? E ele usa muito de recursos de inteligência artificial, com toda certeza. E mais uma vez, tá? Ele vai refletir ali a forma como os criadores e os programadores da Google pensam, tá? Então, assim, Isso mesmo. tem um livro muito legal aí que conta a história do Google, não lembro o nome, depois eu passo para a Joyce, ela publica aí, que conta a história do Google e algumas passagens, por exemplo, que eles tiveram que tomar certas decisões lá dentro que dependiam da decisão dos proprietários, do tipo, peraí, a gente vai defender esse presidente ou aquele presidente, entendeu? O Larry Page, se eu não me engano, Larry Page é um cara que ele é mais focado assim, não, a gente quer tentar a que a ferramenta seja o mais neutra possível, tá? E eu digo que ele está certo nessa prerrogativa, porque não dá para ser 100% neutro. Mesmo uma ferramenta de inteligência artificial, mesmo uma ferramenta como o Google, ela não consegue ser 100% neutra. Ela sempre vai enviesar o que ela entrega. Isso mesmo. Temos aqui alguns comentários. Eu vou ler 3 comentários de uma vez para você. Aí, se você quiser comentar, comenta. E depois eu vou para mais a sessão de comentários. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Temos o comentário do Dr. Marcos Gomes. Ele diz assim: só que a ferramenta era para ser usada quando necessário, mas nos passa a ideia de nos substituir. Desaparecemos enquanto ser visto. Comentário da Bibliovagas, ela diz assim: filas nas agências demonstra que as pessoas ainda não conseguem fazer tudo pelo digital. E o outro comentário do Observatório das Bibliotecas: depois, deixe o título desse livro da administração que fala de Dewey. Ah, claro, claro. Eu, eu já doei esse livro para a biblioteca, mas eu vou tentar recuperar aqui. Tá ok. Aí você pode mandar pra gente os nomes e a gente publica pro pessoal. Legal, legal. Vamos lá. Temos um comentário da professora Leoneide Martins, que é professora do curso de Biblioteconomia lá da Federal do Maranhão. Ela diz assim: é muito importante resgatar a importância da indexação e catalogação como base para a criação e gestão de um sistema de informação. Aí Eu, temos um eu vou comentário comentar da isso aí. Grazi. Pode falar.
eu acho que assim, a gente começa a dar outros nomes, né, para as mesmas coisas, né? Então, na verdade, eu acho que a indexação, classificação e catalogação estão em todas as áreas aí com outros nomes diferentes, né? Mas é Sim, importante realmente a gente sempre lembrar, né, que isso é um assunto nuclear da nossa área. isso mesmo. Temos o comentário eu acho que é do Grazi, o Eduardo, ele diz assim, obrigado pela dica do Python. O pai tá legal, cara. É verdade. Temos um comentário do Paulo Martins. É, ele diz assim, nosso querido Paulo, né, que também palestrou aqui com a gente, ele diz assim, Ô, grande no Paulo. contexto sim, no Filho dele é contexto meu aluno na GRAC. contemporâneo, é verdade, né? Ele diz assim, no contexto contemporâneo, o bibliotecário, enquanto profissional da informação, tende a se adequar às novas tecnologias e é a biblioteconomia disruptiva. Isso aí, Paulo. Ele dá os, ele dá os parabéns a você também, Teru. Parabéns, Teru. Opa. Paulo é Temos um dos grandes uma. exemplos da área aí. É verdade. Temos um outro comentário também da professora Leoneide. Ela diz assim: muito legal essa narrativa. Relação do humano com a tecnologia. Ou da tecnologia com o humano e o bibliotecário nessa mediação. Obrigado, professora. Temos aqui um comentário da Lufa Costa. Ela diz muito boas considerações que você trouxe, Teru. A Obrigado. Donata Teixeira. ah, ela fala para mim. A mediadora está de parabéns, contribuiu bastante. Opa, não, mediador é 90% da palestra aqui. Ahn, Temos um comentário do Janailton, Ai, que Janailton, as ele. perguntas dele são complicadas, cara. Ele é outro nível. Ele é meio nível top, Não, mas assim. não é pergunta, não, é Ah, tá. comentário. Ah, beleza, então tá. É que ele comenta aqui sobre. Nós temos uma professora também lá na Federal do Maranhão que se chama Raimunda Marinho. E ela vai palestrar essa semana com a gente, né? E aí ele trouxe o tema da palestra dela, que é Biblioteca e Formação de Professores, Saberes e Fazeres da Prática Docente. Que eu acho que também vai bem de encontro ao bibliotecário dentro e fora da Matrix, né? Da atuação Sim. enquanto professor, enquanto docente. Bem, Teru, essas foram as muitas perguntas e Ó, que comentários. A bacana. produção, Obrigado, gente. Obrigado pelas perguntas. a produção não me passou mais nada aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade que você nos deu, né? Nós, enquanto espectadores, de estarmos aqui prestigiando essa excelente fala, essa visão disruptiva, né? Vou utilizar o termo do Paulo, essa visão disruptiva da área da biblioteconomia, da ciência da informação, da nossa atuação. Muito obrigado pela sua fala, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição e pelo profissional que você é, né? Ah, obrigado. Eu só queria fazer um comentário com relação a isso. Pode fazer. É, eu não diria questão de disruptiva. Por quê, tá? Tudo isso que a gente comentou, tudo isso que eu falei, na verdade, eu sinto que eu estou, na verdade, voltando no tempo. Na Sim, verdade, é o que a biblioteconomia sempre foi. É o que a biblioteconomia, eu acredito que ela, assim, ela é um elemento tão complexo, e a gente fica tentando simplificar, né? Mas eu vejo dentro da própria biblioteconomia várias biblioteconomias. Então, quando a gente fala de biblioteca escolar, ela é uma biblioteca diferente da universitária. Para mim, são áreas diferentes, né? Hoje eu atuo dentro do sistema de bibliotecas, mas, por exemplo, eu não tenho capacidade de fazer o que as meninas das escolas do futuro fazem, tá? Eu não tenho capacidade de fazer o que as meninas do processamento técnico fazem. Eu não sei fazer, tá? Eu ajudo em outros contextos. Eu trabalho ali dentro da minha caixinha. Então, a nossa área é extremamente
complexa, é uma área extremamente ampla, que acolhe todos os perfis, né? Eu lembro de uma fala da professora Luciana Gracioso nas primeiras aulas, que ela falava daquele jeito super bacana dela, né? Pessoa maravilhosa, Muito. que, olha, sabe o que é legal da biblioteconomia? É que você pode fazer a biblioteconomia e depois decidir o que você quer fazer. E você pode fazer, trabalhar em qualquer lugar, né? Então, assim, é bem por aí, sabe? Por quê? Porque ele absorve todos os perfis, né? Então, eu fico muito incomodado quando a gente tem brigas dentro da área que, porque a catalogação, porque a... Não, é esse contexto todo que forma a biblioteconomia, e a biblioteconomia já foi sempre assim, tá? Quando a gente fala de bibliotecas com makerspaces, a gente não pode esquecer que as bibliotecas já tiveram oficinas de torno, já tiveram acervos de ferramentas, né? Isso deixa de ser um makerspace? Na minha visão, não. A partir do momento que eu disponibilizo a ferramenta e falo para o meu usuário, olha, as ferramentas estão aqui, usa a criatividade, esse negócio se transformar em algo de valor, aquilo é um makerspace, tá? Então, eu não acho que a gente esteja fazendo algo novo no sentido de essência, mas nós estamos fazendo algo novo em termos de roupagem, tá? Eu acho que é isso que a gente precisa sempre estar entendendo, né? Que a biblioteca já foi tudo, gente. A biblioteca já foi de tudo. A biblioteca já foi desde local para acolher pessoas a centros de pesquisa. Na verdade, a Biblioteca de Alexandrina era uma universidade. Parecia-se mais com uma universidade do que com uma biblioteca atual. Então, é muito importante a gente entender, assim, que a biblioteconomia sempre foi disruptiva no sentido de tudo isso que o mercado, as TICs, o pessoal de tecnologia de informação está inventando, os fundamentos já estiveram dentro da nossa área, a gente já pensou nisso. Cada vez que eu faço uma pesquisa, eu encontro um artigo de um bibliotecário lá da década de 50 que fala exatamente sobre tudo que está acontecendo agora. Na década de 40, 30, 40, 50, 60, com artigos riquíssimos falando sobre tudo que acontece agora, né? Eu gosto muito do pessoal lá de Illinois, né? O pessoal da Urbana-Champaign lá em Illinois, que tem assim pesquisas fenomenais, né? Relacionadas principalmente às áreas tecnológicas, né? E no Japão também, lá com o pessoal de gestão de conhecimento, o pessoal de humanos lá da área de biblioteconomia. Então, assim, cara, o que a gente precisar de ferramental, de tecnologia, dos fundamentos, das teorias, a gente encontra já pesquisado dentro da nossa área. Tá. Verdade, excelente fala. Chegou mais duas perguntas, Teru. Nossa, tem tempo ainda? Tem tempo, pouco Então vamos tempo, lá. mas temos. Vamos lá. A pergunta é da Naira Maria Peixoto. Se puder me responder, qual a Tá. maior dificuldade do bibliotecário atuar na área de inteligência artificial? Querer. Querer por quê? Porque nem o pessoal da área de inteligência artificial sabe exatamente o que eles são. Uhum. Tá? Como eu disse, é uma área que está começando a se popularizar agora. Tá? Existe, obviamente, atuações dentro da área de inteligência artificial que você precisa muito das ciências duras, né? Das ciências exatas. Realmente, você precisa saber realmente programar muito bem, você precisa matemática, estatística, assuntos aí Lógica. relacionados. Lógica, você tem que ter um embasamento muito forte nisso aí. Mas também existem áreas correlatas, né, que, que são que nós podemos atuar tranquilamente. O querer que eu digo é realmente aprender, tá? Se oferecer, né, numa empresa aí que atua, falar assim, você está trabalhando com inteligência artificial, deixa eu fazer estágio aí com você, entendeu? E acompanhar ali os acontecimentos, a coisa que tá... Cara, não, é assim, não existe almoço grátis, né? Não existe nada de graça. Então, para o cara te dar alguma coisa, você tem que dar alguma coisa para ele. Ó, eu te dou uma parte do meu trabalho e você me ensina, tá? Então,
qualquer um da área de biblioteconomia que queira realmente atuar em inteligência artificial. E assim, eu estou numa empresa de inteligência artificial, mas eu não desenvolvo inteligência artificial, tá? Eu cuido do marketing da empresa, né? E por que eu atuo no marketing da empresa? Porque eu entendo, ainda dentro do título, né, da palestra, que tudo que existe no mundo é indexável. Então, eu trabalhei numa grande rede varejista de automóveis chamada Descasa, aqui, que são um grupo de concessionárias da Volkswagen e da Nissan, que eu comecei ali com um estagiário e hoje quem me substitui na empresa foi meu estagiário, o Ailton, e ele é bibliotecário, tá? Hoje ele comanda uma equipe de mais de 10 pessoas, uma boa parte desses bibliotecários, que eles indexam características dos carros, características dos clientes e tentam fazer o fit, juntar o que ele indexou dos clientes, o que ele indexou dos veículos e fala assim, esse carro é para esse cara. E ajuda a fechar esse fit para o vendedor ir lá e fazer a venda do carro, tá? Então, é um trabalho de varejo, mas é um trabalho que envolve indexar as características do cliente. Esse cliente é que ele é mais esportivo, ele é jovem, e esse carro é para esse tipo de pessoa. Então, vendedor, pega aqui esse cara que está interessado nesse carro, pega esse carro aqui, vai lá e fecha a venda. Tá? Então, assim, você pode atuar em qualquer área desde que você tenha essa mentalidade. Excelente, Teru. Bem, gente, vamos finalizando a nossa live. Vou finalizar aqui com alguns comentários que chegaram agora do Observatório das Bibliotecas, que diz assim: perfeita sua colocação, Teru. A professora Obrigado. Leoneide diz: a biblioteconomia é um campo muito vasto de possibilidades e inovação. Aí a bibliogestão também diz a interdisciplinaridade da Bíblia. A professora Leoneide diz multidisciplinaridade sem perder o fio de Ariadne. E o Eric Pires diz atitude. Essa é a palavra-chave para o bibliotecário trabalhar com inteligência artificial. Isso aí, cara. Atitude. Atitude. Chega lá e fala assim, meu, você sabe como organizar esses datasets aí, essa bagunça que você tá aí nessa sua máquina? Eu sei. Me dá um trampo aí que eu resolvo isso para você, essa parada. Aí chega lá e resolve. É isso, cara. Ninguém. Dentro dessa área de tecnologia, cara, o segredo que eu vou dar para vocês: tá tudo para se construir, ainda nada é cláusula pétrea, tudo tá para ser feito e vai ficar com a cara de quem pegar o boi pelo chifre e fazer. Tá? Se a gente quiser que isso fique com a cara da biblioteconomia, nós temos que pegar o boi pelo chifre e resolver os problemas da inteligência artificial. Tá? E a dica que eu dou vamos resolver os problemas da sociedade 5.0. Tá? Como é que, de fato, essa tecnologia chega legal para a humanidade. Verdade, gente. Bem, Teru arrasou na sua fala, nas suas explanações, foi muito Obrigado, bom Joyce. mesmo. Vou deixar aqui mais uma vez meus agradecimentos, depois eu vou abrir o espaço para você finalizar, tá bom? Então, gente, obrigada a todos que assistiram a nossa live de hoje com o nosso querido amigo Teru, tá bom? Muito obrigado por vocês também compartilharem com os amigos de vocês, né? Aqui a gente sabe que nessa live tem gente de todos os cantos do Brasil, literalmente. Tem até gente de Portugal também. Nossa, Ah, vontade grande de conhecer Portugal. sim, somos dois. Somos Então dois. temos bastante pessoas aqui contribuindo com as discussões, com as perguntas. Muito obrigada a todos vocês. E, claro, muito obrigada ao nosso palestrante de hoje que nos deu essa belíssima honra, né, de estarmos aqui discutindo um tema tão interessante. Então, Teru, muito obrigado mais uma vez e vou abrir o espaço para você fazer suas considerações finais, tá? Legal. Joyce, primeiro eu quero agradecer aí a vocês, né? Você, Joyce, Janailton, Djalda, que eu ainda não a conheço pessoalmente, mas eu acho que eu vou conhecer ainda, vou ter o prazer de Vai sim. conhecê-la, né? E agradecer o pessoal aí que teve essa paciência toda comigo, né? Quando começo a falar e entra num tema que eu gosto, não ficava não parando, né? Diferente dos meus conterrâneos japoneses são mais reservados, eu costumo falar muito.
Mas muito obrigado mesmo de coração. Eu espero ter contribuído com alguma coisinha aí. Meu objetivo é sempre acender um foguinho aí para, né, para ver que se o incêndio pega, né? E agradecer muito mesmo por um dia eu ter conhecido essa área maravilhosa, né? Que hoje eu sinto que eu sempre fui, sempre atuei como bibliotecário, né? No sentido de sempre querer fazer conexões, né, dentro das áreas de tecnologia e, e todos os professores aí, orientadores que me ajudaram nessa formação, né, e meus colegas lá do CIB, o pessoal da Itera, né, agradecer aí pela paciência, porque não é fácil trabalhar comigo. Às vezes eu tenho umas atitudes aí meio malucas, mas, gente, de coração, é sempre pensando no bem de todo mundo. Tá joia? Faz parte. Eu acho que todo bibliotecário que dá uma espiada fora da Matrix, Teru, eu acho que ele é meio assim também. Acho que todos. É, é tão assim que, tipo, na primeira semana de trabalho no sistema de bibliotecas eu apanhei de um deficiente visual, de um cego, né? Nossa. E já no primeiro mês já tomei um processo administrativo. Então, assim, coisas, né, de quem chega querendo, né, fazer as coisas. Mas faz parte. É assim que a gente acaba provocando mudanças e a gente tem que estar sujeito a isso. É verdade. É verdade. Parabéns, Teru. Muito obrigada mesmo. Então, gente, é isso. Essa foi a nossa live espetacular de hoje. Eu gostaria de, desde já, é, agradecer a todos, né? Como eu já mencionei, e convidar vocês para a nossa live de amanhã. Amanhã a gente vai ter a participação especial da Tamile Machado. Ela é uma pessoa com deficiência visual. E ela atua muito na questão de inserção e de inclusão de pessoas com deficiência visual nos espaços e principalmente no espaço da biblioteca, né? Essa questão que a gente falou na questão do acesso à informação. Então, ela é muito atuante nesse sentido e a live será amanhã às 19 horas com o tema Leitura Acessível, as diferentes formas de acesso à informação pelas pessoas com deficiência visual. E ela, como uma pessoa com deficiência visual, vai trazer esse tema pra gente amanhã, né? Então, Tema muito é bacana. isso, gente. Isso. Então é isso, esperamos vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, às 19 horas, tá bom? Obrigada a todos que participaram, aos nossos queridos palestrantes, ao nosso querido amigo Teru. E a gente convida vocês para nos acompanhar tanto aqui no Instagram, tá bom? Quanto também no YouTube. Teru, essas lives que nós estamos fazendo aqui, todas estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, tá bom? Algumas estão ficando disponíveis aqui no IGTV, mas às vezes o IGTV não funciona. E aí não vai, mas todas elas estão Coisas da no YouTube, tecnologia. tá bom? Ah, faz parte. A Matrix quer puxar Faz a parte. gente pra Matrix. É isso Então, aí. a live do Teru, ela vai estar disponível ainda até segunda-feira já no YouTube, tá bom? Para todos vocês conferirem, para o Teru se assistir novamente. Nossa, não. Então, é isso, gente. Acompanhe a nossa página no Facebook também, todos com o mesmo nome, Bíblia Fora da Caixa, tá bom? Então, gente, boa noite, um ótimo final de Boa semana a noite, todos gente. vocês. Muito Boa obrigado para noite. todos vocês, Fiquem em viu? casa. Isso mesmo. Fiquem em casa, se cuidem, cuidem das suas famílias, dos seus amigos, tá bom? Fiquem em casa para que vocês possam cuidar dos seus, né? E manter a saúde de todo mundo, tá bom, gente? Então é isso. Tchau, Teru. Tchau, tchau. Manda um abraço pro Janailton aí. Tá bom. Manda um abraço pra filhota e pra esposa, tá Ah, pode bom? deixar. Amanhã é aniversarinho dela. E então vamos logo aqui, né? Festa. Desejar parabéns pra ela. Ela é uma menina muito incrível, gente. Acompanhe o Teru no Instagram, porque ela fala cada coisa e o Teru posta. É muito legal, é muito divertido ver como é uma menina muito inteligente e ela tem umas perguntas assim que é É, muito eu, legal. eu Então sofro. acompanhe. Teru, deixa
deixa qual é o seu Oi. Instagram para o pessoal lhe seguir lá ou mandar perguntas. Gente, se vocês tiverem perguntas, pode mandar para o Teru. Deixa o seu Instagram para o Estou à pessoal lhe disposição. acompanhar, o e-mail. Tá, teru.oushi, né? E meu e-mail, eu não sei qual que eu passo aqui, tem um 200, né? Mas é o meu nome completo, marcos.teru.oushi@gmail.com, tá? Tá Se ok. quiserem também me adicionar no WhatsApp, tá? É o 16 981909410 também. Pronto. Qualquer coisa, a gente só manda mensagem pro Teru no Insta que ele vai estar respondendo e mandando os outros contatos para vocês. Então é isso. Tchau, Isso. gente. Tchau, tchau, Teru. Obrigado mesmo. Tchau, Até tchau. mais, gente. Obrigado. Tchau. Fiquem em casa. Fiquem em Tchau. casa, hein?